de 1000 graus, valeu que tá fechadão com F pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Voga James e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Sim, rapaz, a fase de grupos da Champions League 2023-2024 já começou e hoje iremos cobrir a primeira rodada, comentando jogo a jogo. Então se acomode em uma poltrona confortável, vai separando a louça e aquecendo os motores, não necessariamente nessa ordem, porque hoje a gente tem nada mais, nada menos do que 16 jogos para falar. Sim, uma verdadeira maratona. Assim que chega de papo e bora então. Give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. E a Rádio Oslo está tão empolgada para essa edição de Champions League que a gente produziu vinhetas únicas e exclusivas para cada um dos 8 grupos. E é por conta justamente destas vinhetas que a gente vai comentar os jogos de maneira, digamos, um pouco diferente. É que a UEFA, por algum motivo que só Deus sabe, agenda os jogos à moda caralha. Para vocês terem noção, os jogos dos grupos E, F, G e H rolaram na terça, dia 19, enquanto que os jogos dos grupos A, B, C e D rolaram na quarta, dia 20. E a gente aqui da rádio decidiu respeitar a ordem alfabética das vinhetas, assim sendo, começaremos pelo dia 20, e depois em um segundo bloco, finalizamos com os jogos de terça. Eu fiz só essa ressalva para ninguém dar aquela estranhada, ainda que eu tenha primeiro gravado os últimos jogos antes. Se você acha essa informação confusa, é só ignorar, tá? Só mais uma ressalva, sempre que eu for falar os horários dos jogos, vai ser baseado no fuso horário de Brasília. Isso porque foi a hora em que os jogos foram transmitidos aqui no Brasil e Oswaldo Lopes, até onde eu saiba, fica em território nacional brasileiro e os jogos foram transmitidos na Praça do Centro nesses horários. Então nem faria muito sentido eu falar o horário europeu, até porque eu não sei. Começamos então com o Grupo A. A gente abre o grupo A com um confronto que rolou entre Galatasaray e Copenhagen às 13h45, horário de Brasília, na Casa dos Turcos, o complexo esportivo Ali Sami Yen. Em um dia recheado de grandes jogos, ninguém dava nada por essa partida, mas a quarta-feira começou bastante animada, com o Copenhagen surpreendendo a todos e inaugurando o placar aos 35 minutos, após o meia-campista dinamarquês Lucas Leraguer ajeitar de cabeça dentro da área para o meio-campista norueguês Mohamed Elyounoussi, que recebeu aquela bola açucaranda, matou no peito e mandou um foguete para a rede. Detalhe aqui que o Galatasaray perdeu pelo menos 3 chances claras antes do gol do Copenhagen. É aquela velha máxima, né? Quem não faz, leva. E as coisas ficaram ainda mais feias para os turcos, quando, aos 58 minutos, o ponta português Diogo Gonçalves ampliou o placar para os dinamarqueses, após o Copenhagen quebrar as linhas do Galatasaray e o lateral norueguês Birger Meling, que estava fazendo as vezes de ponta, receber a bola livre com toda a marcação atrás. O goleiro Muslera inventou de sair do gol
João não foi nem pra cima da bola, nem voltou para debaixo das redes. O lateral ajeitou pro Diogo, que bateu pro gol vazio. No entanto, aos 73 minutos, o lateral direito Elias Gellert foi expulso após dar entrada dura no lateral espanhol Angelinho e receber o segundo amarelo. O Galatasaray aproveitou que tinha um homem a mais em campo, foi para cima e conseguiu diminuir o prejuízo aos 86 minutos, após o brasileiro TT ajeitar uma bola alçada no meio de marcadores do Copenhagen. A bola caiu no pé esquerdo do lateral direito francês Sacha Boey, que dominou girando e mandou um tirambaço. E os turcos conseguiram empatar aos 88 minutos, após Wilfried Zaha, sim, aquele mesmo que era do Crystal Palace, fazer um cruzamento já da linha de fundo e o brasileiro TT do outro lado, no comecinho da grande área, pegar de voleio e ver a bola morrer no cantinho, para deixar tudo igual na Turquia. E todos os holofotes estavam voltados para o outro jogo do Grupo A, um verdadeiro embate entre gigantes do mundo da bola. Nada mais, nada menos do que Bayern de Munique e Manchester United, na Allianz Arena, na casa do Bayern, em Munique, às 16 horas, horário de Brasília. Depois de empatar em casa no final de semana em um jogo maluco contra o Bayer Leverkusen, os bávaros queriam dar uma resposta para sua torcida na Liga dos Campeões. Já o time de Manchester vinha com a moral baixa, após perder em casa para o Brighton por 3-1 no fim de semana. E se o United estava meio para baixo, a maré de azar só piorou, porque aos 28 minutos o goleiro camaronês André Onana protagonizou um frango daqueles. Kane fez o pivô e, de costas para a marcação, ajeitou dentro da área para Leroy Sané, que até pegou mal na bola, mas o que parecia um chute facilmente defensável acabou escapando das mãos de Onana e foi morrer no fundo do gol. Sim, senhoras e senhores, André Onana bateu roupa em plena Allianz Arena. E aos 32 minutos o buraco ficou mais embaixo quando Jamal Musiala, moleque guerreiro, moleque aguerrido, invadiu a área com a bola, brigou com dois marcadores pela posse de bola e rolou para Serge Gnabry, que só teve que bater cruzado e ir pra galera. Na volta para o segundo tempo, o time do United conseguiu diminuir a vantagem dos bávaros aos 49 minutos, após criar bela tabela na área adversária e Marcus Rashford ajeitar para o Højlund, que finalizou. A bola resvalou no zagueiro coreano Kim Min-jae e o desvio matou o Reich. O Reich é um nome difícil, né? O Reich. Era meio previsível que esse cara ia levar um gol, né? Mas enfim, só que 4 minutos depois o Pamecano cabeceou para a área e o Eriksen, sim, aquele que era do Tottenham, decidiu parar a bola com a mão. O juiz foi pro VAR e na decisão apontou para a marca de cal. Harry Kane pegou a bola, esperou o apito e quase furou a rede. Bayern 3 e United 1. Tudo levava a crer que seria uma vitória fácil do Bayern, mas Casemiro, homem experiente de Champions, diminuiu o prejuízo aos 88 minutos após o United ir pro ataque, o Rashford alçar uma bola para a área, ela resvalar no Martial, encontrar o Casemiro, que dominou no alto, foi tentar ajeitar a bola no chão, tropeçou na bola, caiu e já deitado empurrou pro fundo da rede. Só que os bávaros, meus amigos, não vieram pra risadinha não. E aos 90+2, Joshua Kimmich cruzou para Matistel, que estava livre dentro da área. O jovem francês teve tempo de dominar a bola e chutar, furando o teto da rede. E no último minuto do jogo, mais precisamente aos 90+5, teve uma falta a favor pro United perto da grande área. O Bruno Fernandes cobrou e o Casemiro, sim, de novo ele, empurrou de cabeça para dar ponto final na súmula. Bayern de Munique 4, Manchester United 3. E agora comentários de Léo Galvão, que considerava o Bayern como um dos francos favoritos a ganhar essa Liga dos Campeões. Pelo menos foi o que ele me disse no episódio de expectativas. Eu não sei se ele ainda tá com esse pensamento depois desse jogo. Aliás, que joguinho, não? Inclusive, contei ironia, esse comentário foi um baita
baita jogão. Eu adianto aqui que eu acho que foi o melhor jogo dessa rodada. Deixem nos comentários quais vocês acharam, qual jogo ou quais os jogos que vocês acharam o mais massa. E agora, será que o plural de jogo é jogos ou jogos? Eu acho que é jogos. Agora sim. Agora sim. Agora vamos lá, o jogo que eu mais esperei aí pra essa semana, que foi Bayern e United. E não tem coisa melhor que você apostar num time que ele ia apostar que ele vai longe na Champions e ele mostrar o motivo, né? Mas, porra, estamos falando de Bayern de Munique também, né? Time com camisa, né, não, meu amigo? Time com camisa pesada. O único cara que não tava vestindo uma camisa pesada hoje foi o Thomas Tuchel, né? O técnico do Bayern, que tava suspenso e não comandou a equipe. Deixou na mão do... Eu realmente não sei pronunciar o nome dele, mas é Slot ou Sort Low, que é um húngaro assistente do Tuchel. Bom, e por onde começar por esse jogo, né? Porra, que jogaço. Que jogaço. O Kane fez de tudo um pouco, né? Meteu gol, deu assistência, participou de jogada de gol, até toque de calcanhar ele deu pra tirar uma ondinha ali numa jogada dele com o Sané, que, pelo amor de Deus, o homem tocou o terror nos diabos. O Kane, que além de ter tocado o terror, já fez 7 participações pra gol, né? Com a camisa dos bávaros. O cara veio mesmo pra mostrar serviço. O que tá jogando de bola também, meu Harry Kane é brincadeira. E outro que fez muito no jogo foi o outro queridinho dos bávaros, né? Que também, nossa, que joga de bola esse menino, não tá no gibi, que é o Musiala, né? O querido Jamal Musiala, que criou boas oportunidades de gol, roubou bola, botou o jogador do United no chinelo na hora de correr atrás dele e ainda meteu uma bolaça na trave. Foi um crime essa bola não ter entrado, porque foi uma puta jogada que o Musiala fez. Que menino, grande Musiala. E olha que nos primeiros minutos de jogo, né, nos primeiros 20 minutos, o United tentou, viu? Tentativa ali no comecinho não faltou, porque eles estavam buscando a chance de gol, tentaram bastante nesses primeiros 20 minutos do primeiro tempo. A gente viu um United bem ofensivo pra cima do Bayern, mas não tem como, né? A hora que o rolo compressor Bayern de Munique liga, meu amigo, aí sai de baixo que não tem como. E ainda, né, um pouco sobre o começo de jogo. Quem começou meio estranho ali do Bayern foi o Sané, se enrolou num domínio de bola ali no final, né, já na área, na grande área do United, ali no ladinho do gol. Deu pique pra pegar um lançamento, cansou, desistiu da bola, mas logo em seguida ele mostrou que não tava brincadeira, né? Botou a bola na caixinha, que há quem diga que foi frango aí do Ananá. Eu diria que ele botou foi a torcida pra cantar mais alto. Sim, mais alto. Porque o que canta a torcida do Bayern é brincadeira, viu? Nossa senhora. Mas realmente foi, pra mim, isso aí foi, não foi só frango ou pra quem chamaria de mão de alface, o Ananá. Mas pra mim foi porque ele sentiu a pressão e na hora que ele viu o Sané na frente dele e os gritos da torcida do Bayern atrás, nossa senhora. E pior que não demorou muito depois, eu acho que foi uns 4, 6 minutos depois pra sair o segundo gol do Bayern, né? Que quem fez a rede balançar depois, logo depois, foi o Gnabry. E aí o primeiro tempo terminou bem tranquilo, entre aspas, né? Porque o Bayern meteu logo 2 e aí terminou na maciota, né? Mas se o primeiro terminou na maciota, o segundo não começou na maciota, não. Porque olha, o Haaland do Manchester já meteu gol também, né? O Højlund meteu um gol ali pra diminuir a diferença pro United, deixou o jogo em 2-1. Mas aí, o que rola em seguida? Pênalti. E quem, obviamente, ia cobrar esse pênalti? Quem veio carimbar a rede? Quem que tá fazendo de tudo no jogo? O furacão inglês, rapaziada. Harry Edward Kane veio lá e plau, meteu-lhe um gol. E aí o placar em 3-1, você diz, pô, acabou, né, velho? Pô, 3-1. KKK. Até parece, né, velho? Se tem Bayern, tem gol, mas infelizmente o gol ainda não foi do Bayern. Logo em seguida, quem fez o gol foi o Casemiro. Queridíssimo Casemiro aí, que, nossa, ele pra mim foi destaque óbvio e absoluto do United, porque além de fazer o trabalho dele na defesa, desarmou umas boas jogadas ali do Bayern, ele ainda teve que fazer o trabalho dos outros. Brocou um gol e no final do jogo ainda brocou outro gol. Já ali do meio pro final do jogo, quem veio... foram outros jogadores, começou a substituição, né? O Musiala, que saiu aplaudido, foi substituído também pelo Choupo-Moting, né? O Choupo-Moting que entrou pra botar mais lenha na fogueira, né? O Choupo-Moting tava todo mundo esperando, ou pelo menos era esperado, né? Que quem fosse sair fosse o Kane, né? O Harry Kane, mas quem saiu foi o Musiala, e com a entrada do Choupo-Moting, né? Que
foi pra botar mais lenha ali no ataque, fez o que o Kane já fazia ali no Tottenham, né? Que foi jogar fazendo o que o 10 faz. Mas também não foi lá muito esforço pra ele fazer isso, né? Porque ele já fez basicamente durante o jogo todo, né? Bom, e aí, quando sai o gol do Casemiro, nossa, cara, foi um gol que veio assim das cinzas, com suor, com sangue, com garra, com loucura. Que o Casemiro no chão, velho. Casemiro no chão, meio sentado, meio caído, meio deitado. Girou ali ainda no chão. Meteu mais um pro United. Diminuiu, deixou o jogo em 3-2. E aí, um pouco depois, o Kane foi substituído e aí entrou ele. O homem que eu mencionei aqui desde o primeiro podcast falando de Champions League, o Matistel. O homem gol, presta atenção, se Matistel entrou, vai ter gol. E dito e feito, Matistel entrou e meteu o gol dele, deixou o jogo em 4-2. Aí você fala, pô, agora acabou, né? 4-2, pelo amor de Deus. Acabou é nada. Lá pro finalzinho do jogo, mas nos momentinhos finais, assim, faltando pouquíssimo também, quem veio pra colocar uma aguinha no chopp dos bávaros aí foi o Bruno Fernandes na batida de falta. Ele cobrou a falta já praticamente dentro do gol, né? Ele chutou, já a bola foi quase para dentro do gol. Mas foi quase, né? Não foi. A bola desviou e quem desviou foi o faz tudo do United, né? O Casemiro. Casemiro fechou com 2 gols, garantiu o terceiro do United. Mas, porra, aí é foda também, né? O Casemiro nadou, fez 2 gols. O United conseguiu ter um sopro de fazer alguma coisa, mas aí já não tinha mais tempo. E aí não tem como, né? Não tem como você parar os bávaros, né? Acabou que o grandíssimo Bayern de Munique aí garantiu a vitória em casa num 4-3 aí maravilhoso, que teve gol de todo mundo. Grupo B. Indo agora para o Grupo B, a gente vai dar um pulinho lá na Andaluzia para comentar o embate entre Sevilla e Lens, jogo que rolou às 16 horas, horário de Brasília, na casa dos espanhóis, no estádio Ramon Sánchez Pizjuán. Mais uma vez, ninguém dava nada por esse jogo, mas as coisas se ajeitaram já aos 9 minutos. Ivan Rakitic, sim, aquele mesmo que era do Barcelona, cobrou escanteio e a bola encontrou Lucas Ocampos no primeiro pau, que cabeceou de costas pro gol. A bola pegou um efeito sinistro e encobriu o goleiro. O time francês deu a resposta empatando aos 24 minutos, com belíssima cobrança de falta do meio-campista francês Angelo Fudini, que bateu perto da meia-lua. E fora o fato de que essa foi a partida de reestreia do Sérgio Ramos pelo Sevilla, eu acho que não tem mais nada para comentar desse jogo. Assim que é isso, beijo. E agora um dos jogos que eu estava mais ansioso para ver: Arsenal e PSV Eindhoven. Jogo este que aconteceu em Londres, no Emirates Stadium, no horário das 16 horas. Depois de 6 anos, os Gunners finalmente voltaram a disputar um jogo de Champions League, e quem estava esperando o jogo equilibrado, eu no caso, se enganou redondamente. Os Gunners deram um passeio em casa, com o baile começando já aos 8 minutos, com o menino de ouro da Premier League, Bukayo Saka, deixando dele após o goleiro espalmar finalização de Odegaard, a bola sobrar e o Saka bater cruzado. Aos 20 minutos, Leandro Trossard ampliou a vantagem dos ingleses, o Gabriel Jesus arrancou no contra-ataque, tocou no Saka, que por sua vez ajeitou para o belga finalizar com uma belíssima bola chapada. E o Gabriel Jesus inclusive também deixou dele aos 38 minutos. O brasileiro estava querendo o jogo, estava criando várias chances, finalizando, dando passe, brigando por espaço, enfim, fazendo fumaça. E foi brindado com um belíssimo cruzamento de Trossard. O belga encontrou Jesus livre no segundo pau e o brasileiro transformou água em vinho. Não, peraí, quer dizer, dominou a bola e bateu cruzado, furando a rede. E o passeio virou goleada quando, aos 70 minutos, Martin Odegaard também deixou dele. Em um contra-ataque iniciado pelo Kai Havertz, o Arsenal ficou brigando pela posse na área do PSV. A bola sobrou para o norueguês, perto da grande área, que inclusive é o lugar preferido do camisa 8 para bater, né, daquele chute de meia distância, e foi o que ele fez. Ele calibrou o chute, finalizou rasteiro e fez
fez a bola morrer lá no cantinho do gol. Meu amigo, nem 2 goleiros chegavam naquela bola. Esse lance, inclusive, é muito louco porque no início da jogada você vê o Odegaard lá na marcação, ele tá lá na área de defesa do Arsenal, aí o Havertz consegue armar o contra-ataque, a bola fica circulando ali pela área do PSV, o Odegaard volta, é bem naquele esquema box-to-box, né? E aí a bola sobra pra ele e ele bate. Cara, é muito louco, sabe? O nível de entrega do Arsenal, eu acho que foi uma das melhores partidas assim, né? Tava falando do Bayern, mas o Arsenal também deu baile. Tem outros jogos aí mais pra frente pra comentar, mas eu dou destaque pra esse do Arsenal, que foi muito louco de ver. E assim, é muito doido porque o PSV parece nanico, né? Mas... porra, cara, é o PSV, sabe? Vocês querem desmerecer a língua holandesa e tal, mas, pô, eu acho que é muito mais mérito do Arsenal, sabe? O jogo que o Arsenal fez do que querer desmerecer o estilo de jogo do PSV, o nível de qualidade dos caras, porque não, longe disso, sabe? Enfim. Grupo C. Já pelo grupo C, a gente teve Real Madrid pegando o Union Berlin do nosso querido amigo Léo Galvão. E os alemães tiveram uma estreia em Champions League daquelas. Em pleno Santiago Bernabéu, às 13h45, o time do povo se mostrou bastante guerreiro e aguentou as investidas dos merengues em praticamente 99% do jogo. Passando as estatísticas aqui para vocês terem uma noção melhor, o Real Madrid teve 76% de posse de bola, 32 finalizações, com 7 delas no gol, enquanto que o Union Berlin teve apenas 4 finalizações e nenhum chute a gol. Bicho, esse jogo teve de tudo. Teve o Bellingham ajeitando pro Rosselu mandar de cabeça logo no comecinho do jogo, mas a bola acabou parando nas mãos do goleiro dinamarquês Frederic Rouault, acho que é assim que fala o nome do cara. Depois disso teve o Rodrigo mandando um foguete, mas a bola explodiu no peito do Rouault, a bola seguiu circulando ali pela área, voltou pro Rodrigson, que deu outro tiro, dessa vez de voleio, dessa vez a bola acertou na trave, aí teve o Rosselu tentando mais uma vez, dessa vez de meia distância, de novo de cabeça, até o Modric tentou lá do meio da rua, mas o Rouault, minha gente, tava igual o Muro de Berlim, não tava deixando passar nada. E tudo tava se encaminhando para um fatídico 0-0, que embora não fosse assim muito lucrativo pro Real, pro Union Berlin tava mais do que satisfatório, né? Tava quase assim como se fosse vitória, só que o Jude Bellingham agou o chope dos alemães após estufar a rede no último minuto de jogo. Aos 90+4, Toni Kroos cobra o escanteio rasteiro, o Valverde pega a bola, dá aquela estilingada, né, daquele chutaço, a bola explode em um dos defensores do Union Berlin, fica num bate-rebate, tipo um pinball humano, a bola vai parar nos pés do inglês, do Jude Bellingham, que não perdoou e finalizou girando. É tipo, ele pegou a bola, tava vindo pra ele, ele tava de costas, aí ele deu um 180, já bateu, já estufou e foi pro abraço. E é isso. Léo Galvão, queria saber de ti agora, nosso correspondente da Zona Leste, o que você achou dessa partida? Pra começar, eu falando do Union Berlin, então foi um time que no primeiro tempo jogou muito bem na defesa, tanto é que conseguiu jogar tão bem na defesa assim que segurou todo o primeiro tempo com um bom jogo defensivo, né? Eles estavam conseguindo se recompor bem sempre que o Real chegava para atacar, estavam fazendo as defesas certinhas, raramente deixavam alguém livre, então foi bem complicado pro Real Madrid meter gol nesse começo, nesse primeiro tempo, pelo menos, porque o Union Berlin estava defendendo muito bem, mas teve a oportunidade também, né, de meter gol ali logo no comecinho. As maiores chances de meter gol foram com o Rodrigo e com o Rosselu, até porque o Rosselu ali na parte aérea, nossa senhora, tudo que vinha ali de disputa de bola aérea ele pegava. O Rodrigo também estava conseguindo fazer as infiltrações muito boas, ele estava dando passe para colocar o Real em situação de gol, mas ainda assim não veio gol nesse primeiro tempo, né? O Union também teve algumas chances de chegar no campo de ataque, mas você consegue, né, ver a diferença de um time que jogou quarta, jogou terceira, jogou Bundesliga 2, jogou a primeira Bundesliga, né, que é a top tier já, e veio jogar pela primeira vez uma Champions League, né? A diferença fica evidente entre esses dois times, porque os passes não conectavam muito bem ali, sobretudo na hora do ataque. Toda vez que o Union chegava pro ataque, eles não conseguiam conectar muito bem os passes, então talvez tenha faltado um pouco de experiência pro Union, a falta de experiência a qual eles tentaram compensar com muita garra, né? Ainda que
os merengues aí, o Real tenha criado algumas boas chances de gol nesse começo de jogo, nesse primeiro tempo. O Union também pareceu bem inexperiente na parte de cavar falta, que foi uma coisa que me incomodou até um pouco, né? Teve 2 tentativas de cavar falta, ou pelo menos que uma foi mais tentativa clara de cavar falta e a outra ficaram pedindo a falta. Uma foi que o Geraldo Becker pela lateral direita e outra com o Krau em direção ao gol. A do Becker, nossa senhora, foi muito descarado, véio. Muito descarado, porque ele segura a bola, ele passa com a bola, aí ele segura, aí ele vê que tem alguém vindo, ele se joga em cima da bola, literalmente ele se jogou em cima da bola e ele fica desesperadamente gritando ali na cara do Bandeirinha pela falta, e o Bandeirinha não dá nada, né, porque, nossa senhora, não foi nada. E a do Krau foi num lance meio que, pô, garoto ele foi, né, que ele perdeu a bola e ele se jogou no chão na esperança ali, na vã esperança de conseguir uma falta, mas também não rolou, né. E o Union tentou sim criar situações em que eles que eles poderiam se beneficiar um pouco mais, né, ou pelo menos onde eles têm mais experiência, que é nas bolas aéreas, nos ataques de transição, mas ainda assim nem essa parte que eles conseguem ou que eles melhor performam, eles não conseguiram performar tão bem assim. E o segundo tempo já veio bem carregado por essa quebra, enquanto na primeira parte, no primeiro tempo, eles estavam conseguindo fazer essa recomposição do time para marcar o pessoal do Real Madrid que vinha atacando, conseguiam fazer uma dobra. Já no segundo tempo eles não estavam mais conseguindo se recompor com tanta velocidade, né? E aí eles estavam sofrendo cada vez mais com os ataques do Real Madrid, que ficavam cada vez maiores. E até que numa cobrança de escanteio meio ensaiada, o Real conseguiu uma oportunidade muito boa, né? De um tiro direto ao gol depois. Numa área que tava, nossa senhora, que loucura, aquilo ali parecia o metrô da Sé às 5h30, uma área ali, a área do Union Berlin super congestionada, a bola foi desviada ali num zagueiro do Union, mas rebateu em outro jogador do Union também, e aí a bola vai para trás do Frederick Ronald, que é o goleiro do Union, e sobrou para ninguém mais, ninguém menos que o Wonder Boy, né, do Real Madrid, que foi o Bellingham. E aí o Bellingham, que já tinha trocado ali as farpas com o goleiro do Union, não ia perder uma bola dessa, né? Ele foi lá e meteu o gol ali no final, mas bem no final mesmo. O jogo tava com... Já tinham passado os primeiros 45, teve mais 5 de acréscimo e ele meteu, acho que em 4 minutos, faltando 1 minuto ali pra acabar, o Bellingham pegou essa sobra de bola e ficou limpinha pra ele ainda e conseguiu meter esse gol aí e acabou levando os 3 pontos pro Real, né? Ficou aí em 1-0, 1 pro Real, 0 do Union. Mas o Union, cara, vou falar pra vocês que ele merecia esse empate, viu? E outro jogo do grupo C foi entre Braga e Napoli, com os portugueses recebendo os italianos em sua casa, o Estádio Municipal de Braga, também conhecido como A Pedreira. Um nome, diga-se de passagem, maravilhoso para estádio. Pena que hoje o time não fez jus a essa alcunha, né? Uma vez que quem ganhou essa partida foi o Napoli. Os italianos, inclusive, foram quem estrearam o placar ainda no finalzinho do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, aos 45+1, a zaga portuguesa afastou a bola de cabeça, o Napoli devolveu a bola para a área, o Osimhen tentou cabecear, mas um português subiu para dividir, a bola sobrou ali na área e o Di Lorenzo aproveitou a sobra para bater para o gol. Só que os portugueses foram atrás do placar e conseguiram empatar aos 84 minutos, com um belo cruzamento do meio-campista uruguaio Rodrigo Salazar, que encontrou o atacante guineense, bruma livre dentro da área, e o jogador fez um movimento de pescoço perfeito, fazendo um gol de cabeça daqueles. E tudo levava a crer que o jogo ia seguir empatado e os portugueses iam se fazer valer da pedreira, mas aos 88 minutos o polonês meio-campista Zielinski cruzou para a área e o zagueiro Sikun Yakate, na tentativa de isolar a bola, acabou chutando contra o próprio patrimônio. Final de jogo, Braga 1, Napoli 2. Grupo D.
Agora, pelo grupo D, a gente teve Real Sociedad e Internazionale com os Nerazzurri visitando a Real Sociedad no belíssimo estádio de Anoeta. A Inter veio com peito estufado após golear o rival Milan no final de semana por 5-1, confirmando mais uma vitória em mais um Derby della Madonnina. Aliás, para quem não sabe, Derby della Madonnina é o nome que se dá ao clássico confronto entre Internazionale, entre a famosa Inter de Milão e o Milan. Assim que se te perguntarem no bar, você já sabe o que dizer. Só que se no final de semana a Internazionale se jogou sem qualquer dificuldade, o mesmo não aconteceu nessa quarta-feira, pois a Real Sociedad veio com tudo pra cima e se aos 2 minutos eles já tinham metido bola na trave, com 4 minutos de jogo eles conseguiram abrir o placar com gol marcado pelo meio atacante espanhol Brais Méndez. O Bastoni tentou sair jogando, o Mendes bateu a carteira dele e finalizou com maestria. O goleiro suíço, o Jan Sommer, só pôde ficar olhando enquanto a bola ia parar no fundo da rede. E olha, assim, gente, saiu barato pra Inter, tá? Porque a Real Sociedad criou várias chances, só não souberam mesmo finalizar. Teve até uma cabeçada queima-roupa que o Sommer defendeu magistralmente. Fora isso, teve várias outras bolas na trave, chutes que passaram tirando tinta ou balançando a rede pelo lado de fora. E a Internazionale foi conseguir um empate só aos 87 minutos, com um gol marcado por Lautaro Martinez. O meia italiano Davide Fratesi cruzou de fora da área rasteiro, a bola percorreu toda a área até encontrar o argentino livre no segundo pau, que finalizou acertando o teto da rede. E fechando o dia, a gente teve Benfica e RB Salzburg, com os austríacos visitando os encarnados no Estádio da Luz. Todas as fichas apontavam para uma vitória fácil do time de Lisboa. Eu inclusive apostei o Benfica como líder do grupo D, mas calhou que com menos de 2 minutos de jogo o juiz marcou pênalti a favor do Salzburg, após o goleiro ucraniano Anatoly Trubin dar um soco na cara do zagueiro sérvio Pavlovic em uma disputa de bola pelo alto. O atacante costa marfinense Karim Konaté foi para a cobrança, mas acabou isolando a bola. Aos 13 minutos de jogo, o Salzburg foi pro ataque, com o atacante croata Roko Simic com a bola dentro da área, que foi finalizar. O Otamendi veio com o carrinho dividindo, a bola espirrou no alto e quase como que em câmera lenta foi indo em direção ao gol. O zagueiro português Antônio Silva foi se aproximando do gol para tentar rifar a bola, tentar proteger o gol e acabou acertando o braço na bola, né? A bola, acho que o kick enganou o cara e ele acabou batendo com o braço na bola. Conclusão, pênalti para o Salzburg e cartão vermelho para o jogador do Benfica. Assim, os austríacos inauguraram o placar após cobrança bem batida por Roko Simic. Meu, esse lance é muito bizarro, assim, porque a bola vai caindo em câmera lenta e o maluco vai tentando defender e me dá muita impressão, assim, que o que enganou o maluco, sabe? Ele nem teve a intenção de bater com o braço na bola, só que é aquela coisa, ele impediu uma chance clara de gol e, velho, isso é vermelho direto, sabe? Então, assim conversa e, felizmente, né, foi bem feliz aí na jogada o Antônio Silva. O Benfica quase conseguiu empatar aos 32 minutos após cobrança de escanteio de Ángel Di Maria. O craque argentino ia fazendo um belíssimo gol olímpico, mas o goleiro austríaco Alexander Schlager, do Salzburg, conseguiu defender. Para piorar as coisas para os portugueses, o Salzburg fez 2-0. Em contra-ataque armado, o Salzburg quebrou as linhas do Benfica e, com vantagem numérica, nada mais do que 4 jogadores do Salzburg livres para cima do Trubin, Roko Simic atraiu o goleiro e rolou para o meio-campista israelense Oscar Gloch, que só teve que empurrar para o gol vazio. E o Benfica bem que tentou, criou até algumas boas chances, mas não conseguiu mudar o marcador. Final de jogo, Benfica 0, RB Salzburg 2.
Voltamos no tempo agora para comentar os jogos de terça-feira, começando pelo Grupo E. Feyenoord e Celtic se enfrentaram na Holanda às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Feyenoord de Kuip, em Roterdã. Sim, rapaz, eu faço aqui uma errata porque no último episódio de Boletim dos Campeões eu disse que o Feyenoord era de Amsterdã, quando eles na verdade, obviamente, são de Roterdã. Claramente, meus conhecimentos de futebol holandês são limitadíssimos, e eu já adianto outro pedido de desculpas pela minha pronúncia do nome desse estádio. Mas bom, o Feyenoord é o atual campeão da Eredivisie e franco favorito para ganhar esse confronto. E quem disse que favoritismo não entra em campo se enganou, porque os holandeses venceram por 2-0 com o ala holandês Calvin Stengs abrindo o placar nos acréscimos do primeiro tempo, e o atacante iraniano Alireza Yerhan Barrish ampliou para o Feyenoord após 2 jogadores do Celtic terem sido expulsos. O zagueiro sueco Gustav Lagerbielke foi expulso aos 63 minutos e o meio-campista norueguês, que tem nome de Viking de Osasco, e não é zoeira, gente, esse é o nome do cara, Odin Thiago Holm, que foi pro chuveiro aos 68 minutos. Eu queria, particularmente, comentar mais acerca desse jogo, mas eu acabei não conseguindo ver na hora que ele tava passando, porque nessa hora também tava passando PSG e Borussia, e eu dei prioridade para esse segundo jogo, né? O jogo do PSG, e meio que, né, depois montando a pauta e tal, eu fui atrás dos melhores momentos e meio que não existe, não tem em nenhum lugar, não tem nem na emissora oficial, no caso a TNT Sports, nem no HBO Max, que é onde estão os jogos da TNT Sports, e nem no canal do YouTube oficial, assim que, gente, é isso que tem pra falar desse jogo. Eu fui no site da UEFA pra pegar os detalhes, né, de gol, quem fez gol, expulsão, etc, e é isso. Mas bom, o outro jogo do Grupo E foi entre Lazio e o Atlético de Madrid, com os colchoneiros indo até o Estádio Olímpico de Roma. Ambos os times vinham de derrotas no final de semana, sendo que a Lazio havia perdido para a Juventus fora de casa por 3-1, enquanto que o Atlético, para a tristeza do nosso querido Yuri Dantas, levou taca do Valência, também fora de casa, por 3-0. Assim que começar bem na Champions não seria nada mau negócio, não é mesmo? E o jogo se mostrou bastante parelho, até que aos 28 minutos, o meio-campista Pablo Barrios, do Atlético de Madrid, arriscou de fora da área, a bola bateu no japonês Kamada e o desvio matou o goleiro. Ainda assim, o gol foi atribuído ao Barrios e não como gol contra do Kamada. Eu, honestamente, pra mim, claramente gol contra do Kamada, né? O desvio da bola no Kamada matou o goleiro, mas pelos critérios da UEFA foi dado como gol do Barrios. Enfim, eu não vou discutir com eles. Atlético de Madrid 1, Lazio 0. E mesmo com a Lazio criando várias chances, parecia que o placar ia continuar por isso mesmo. Até que no apagar das luzes, e eu digo isso sem exagero, porque na súmula consta que aos 90+5, o meio-campista espanhol Luiz Alberto cruzou para dentro da área e o gigantão goleiro italiano Ivan Provedel se infiltrou no meio da área, completou de cabeça, sem chances pro Oblak. Isso cara, foi um absurdo esse lance, porque tipo assim, é realmente no apagar das luzes, aquele desespero do time, né, em que sobe todo mundo para ataque, incluso o goleiro sai do ataque, fica ali na área para ser mais um homem, para ficar causando tumulto, o maluco cruza a bola, ele vem de trás, ele passa por todo mundo, cabeceia, e não só cabeceia, mas ele faz um golaço pra cima de um dos melhores goleiros do mundo, assim, que é o Oblak. Enfim, é o tipo de lance que só a Champions é capaz de proporcionar pra gente. Baita jogaço aí. Eu acompanhei alguns momentos desse jogo também, tá de segunda tela, e foi simplesmente incrível. Grupo F. E agora um dos confrontos mais aguardados e o que abriu oficialmente a Liga dos Campeões 2023-2024. O AC Milan recebeu em casa, no estádio San Siro, o Newcastle United.
Após ser atropelado pela Inter no final de semana, a última coisa que o Milan queria era começar perdendo na fase de grupos. Já o endinheirado Newcastle veio de uma vitória magra no final de semana para cima do Brentford e, embora azarão, queria provar que veio grandão para esse grupo da morte. E o que a gente teve foi um amasso dos rossoneri que vieram com tudo para cima do time inglês. Para vocês terem noção, gente, foram 25 finalizações, sendo que 9 delas no alvo, mas essa pressão toda acabou não resultando em gols. Um lance que ilustra bem essa partida foi aquele em que o Rafael Leão, o português que joga sempre sorrindo, sai costurando no meio da zaga do Newcastle, inventa de finalizar de calcanhar, erra a bola, tropeça e estraga toda a jogada. Já os Magpies tiveram bem menos oportunidades, apenas 6 finalizações com só uma no alvo, e eles também acabaram não aproveitando nenhuma dessas chances criadas, né? Assim que o grupo da morte estreou com um belíssimo 0-0 para desgosto do nosso querido Léo Galvão. Não sei se vocês sabem, mas o Léo já odeia empate. Se for por 0-0 então, esquece. E começamos a Champions League. Hoje, na terça-feira, tivemos vários jogos aí, dentre eles 2 jogos do grupo da morte, né? Milan e Newcastle. Tivemos PSG e Dortmund, que basicamente foram os 2 jogos que eu consegui assistir no dia de hoje. Teve Young Boys e Leipzig, Shakhtar e Porto, Lazio e Atlético Madrid, o jogo do City com Estrela Vermelha, o Barça e o Antwerp, que, diga de passagem, foi um rolo compressor do Barça em cima do Antwerp, e o jogo que o Feyenoord ganhou também, mas eu vou dar destaque aqui, claro, para os 2 jogos que eu assisti, né? Começando aí pelo jogo do Milan e do Newcastle. Primeiro que foi um primeiro tempo de loucura, né? Porque o Milan terminou com 15 finalizações, né, com 15 chutes a gol, enquanto o Newcastle terminou com 2. Então, durante todo o primeiro tempo, a gente teve um Milan super ofensivo, um Milan que estava sempre partindo para o ataque, principalmente ali o Rafa Leão estava tentando muito, né, marcar um gol. Ele acabou ficando um pouco mais apagado na parte do segundo tempo. Vou dizer que nesse primeiro tempo ele tentou muito mais e acabou que ele não conseguiu fazer um gol. Na verdade, não saiu gol, né, por nenhum dos lados, mas o Milan tava bem agressivo, jogando bem agressivo. O Loftus-Cheek tava fazendo uma marcação cerrada ali no Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães não tava conseguindo fazer muita coisa ao longo do jogo, né? Então, meio que o Newcastle acabou ficando um pouco mais limitado para armar a jogada ali, que as jogadas eram para sair do Bruno Guimarães. Muita gente, os comentaristas, né, no caso, e eu vi alguns outros torcedores também reclamando que o Callum Wilson, né, que é o striker aí, o número 9 do Newcastle, ele não jogou o primeiro tempo e ele foi o cara que fez o gol de pênalti, né, na vitória do jogo que teve no fim de semana contra o Brentford. Mas, como eu disse, basicamente, esses foram os pontos de Milan e Newcastle. Acabou que ficou um jogo 0-0. O Milan tentou fazer mais coisa durante o primeiro tempo, meteu muita pressão, e aí no segundo tempo já não meteu mais tanta pressão assim. Lá só faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, que aí o Milan voltou a meter pressão no Newcastle, e aí o Newcastle foi segurando bem, conseguiu defender bem no jogo, mas acabou que terminou 0-0, porque o Newcastle realmente defendeu muito bem. E nossa, teve um gol que o Rafa Leão perdeu que, meu Deus, cara, ele limpou toda a jogada, e quando ele foi para fazer o gol, ele foi querer tocar de calcanhar, né, meio que de letra assim, perdeu o equilíbrio, tropeçou e caiu, velho. Nossa, cara, aí acabou que ele perdeu o gol também. O jogo terminou 0-0. Diria que foi um jogo, não sei se equilibrado, mas foi um jogo, pelo menos o Newcastle conseguiu se manter muito bem na defesa, enquanto o Milan se manteve muito bem no ataque, sempre atacando muito forte, claro, com os destaques aí pro primeiro tempo do Milan, enquanto no segundo tempo ali, do comecinho, segundo tempo o Newcastle conseguiu fazer algumas coisinhas, mas aí lá pro final do segundo tempo o Milan voltou a atacar, mas como eu disse, né, terminou 0-0, infelizmente. E o outro jogo do grupo da morte foi entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund no Parc des Princes, em Paris, às 16 horas. O PSG veio de derrota no final de semana para o Reims e precisava mais do que nunca dar uma resposta para sua torcida. Já o Borussia veio de uma vitória aguerrida fora de casa, com direito à virada para cima do Freiburg.
E o jogo que pode ser considerado o confronto das siglas, né? Porque de um lado a gente tem PSG e do outro BVB, foi bastante equilibrado, pelo menos nos 15 primeiros minutos, porque depois disso só deu o PSG, que emplacou aí quase 80% de posse de bola, que é também uma das principais características do técnico deles, o Luiz Henrique. Mas o placar se manteve 0-0 até o intervalo. Na volta da segunda etapa, o zagueiro alemão, que mais parece um armário, o Niklas Süle do Borussia, inventou de jogar vôlei dentro da área e o juiz marcou pênalti. Lembrando que na primeira etapa houve um lance em que a bola já havia esbarrado no braço do nosso querido ex-Bayern, mas que o juiz mandou seguir. Só que se eles tiveram sorte no primeiro tempo, no segundo, a sorte não sorriu tanto assim para a torcida do BVB, que viu o jogador mais decisivo do mundo, Kylian Mbappé, abrir o marcador aos 49 minutos, com pênalti mais do que bem cobrado no cantinho direito, sem qualquer chance para o goleiro suíço Gregor Kobel, que até acertou o canto, mas nem viu a cor da bola. E o caldo engrossou mais ainda para o Borussia quando Achraf Hakimi recebeu belo passe de Vitinha dentro da área, driblou o marcador e bateu de trivela cruzado, presenteando a torcida do PSG com um belíssimo gol e fazendo valer com gosto a famosa lei do ex. Para quem não se lembra, o lateral marroquino foi emprestado pelo Real Madrid ao Borussia de 2018 a 2020. Com 2 gols de vantagem, os parisienses sentaram em cima do placar, recuaram as linhas e deixaram o time de amarelo ter mais posse de bola, apostando em contra-ataques. O atacante português Gonçalo Ramos até balançou as redes aos 90+5, mas a arbitragem constatou posição de impedimento no início da jogada. Cara, esse jogo do PSG e do Dortmund, primeiro que o jogo já começou, você já sentia qual era o time que ia ditar o jogo, né? Você já sentia que o PSG, querendo ou não, ia acabar cometendo um crime, ia acabar fazendo um gol. Porque, cara, o Dortmund simplesmente não conseguia atacar. O Dortmund não conseguia chegar. E o PSG tava toda hora chegando bem, armando umas jogadas. O Mbappé conseguiu uns chutes a gol. O Colomoni também conseguiu, o Dembélé tava ali sempre presente na zona de ataque, o Vitinha também, mas cara, desde o começo você via o PSG atacando bastante e o Dortmund defendendo bastante, só que aí, né, às vezes só a defesa não é o bastante pra você ganhar o jogo. Claro, quando você tenta mais, quando você chuta mais a gol, a tendência que você faça gol é grande, né? Ou pelo menos é o que se espera. E realmente foi o que aconteceu nesse jogo do PSG. Teve um gol ali de pênalti do Mbappé e o Hakimi fez o segundo gol do PSG. Mas foi isso, cara. O Borussia jogando bem defensivo. O Borussia me pareceu um pouco perdido na parte do ataque. Na defesa eles até conseguiram trazer um jogo interessante aí pra segurar o PSG em certos momentos do jogo. Mas a parte do ataque ficou bem desconjuntado, pelo menos pra mim, não pareceu que estava encaixando. Então, nas oportunidades que o PSG teve de fazer gol, foi lá e fez os gols e acabou aí que o PSG meteu 2-0 no querido Borussia. Grupo G. E o RB Leipzig foi até a Suíça para enfrentar os Young Boys no estádio Wankdorf, em Berna, às 13h45. O time do Energético ganhou bem no final de semana, metendo logo 3-0 para cima do Augsburg e vinha grandão para enfrentar o time que parece franquia de beisebol dos Estados Unidos, mas que na verdade é suíço. E logo aos 3 minutos, o zagueiro francês Mohamed Simakan abriu o placar para os alemães, completando de cabeça após cobrança de escanteio. A bola desviou em um marcador e o goleiro deu aquela famosa mão de azeite. É sério, gente, foi simplesmente bizarro, né? O cara cabeceia, bate em um dos jogadores do Young Boys, vai pro goleiro e ele todo troncho meio que empurra a bola pra dentro. É bizarro. Mas os jovens garotos suíços foram atrás do placar e conseguiram empatar a partida aos 33 minutos com o gol marcado pelo atacante congolês Meshak Elia, que recebeu de costas livre, dominou girando e meteu-lhe o canudo, fazendo assim um belo golaço. E apesar da pressão do Leipzig, o placar parecia que não ia sair do 1-1. Teve até um lance em que o Xavi Simons arranca com a bola para dentro da área, um goleiro abre o compasso e o jovem holandês cai dentro da área. O juiz foi dar aquela olhada no VAR e constatou que houve simulação. O Xavi até recebeu cartão amarelo.
por isso. Depois disso, aos 66 minutos, o atacante esloveno grandalhão Benjamin Sesko completou de cabeça dentro da área após cobrança de falta. O barbante balançou, mas o bandeirinha constatou posição de impedimento do nosso querido atacante esloveno. O RB Leipzig só foi virar mesmo aos 73 minutos, quando o meio-campista austríaco Xaver Schlager bateu de fora da área, antes até daquela meia-lua que demarca a grande área, e a bola correu livre entre os jogadores, é sério, tipo, tinha um bolinho ali dentro, a bola não esvalou em ninguém, ela foi morrer no fundo da rede, no cantinho, sem chance pro goleiro. Outro belíssimo golaço. E no apagar das luzes, aos 90+2, o Sesko ampliou pro time de energético. O time dos Young Boys estava todo esgarçado, né? Todo mundo tinha subido pro ataque, desesperados para empatar a partida. Alguém do Leipzig, que eu não lembro agora, roubou a bola, armou-se o contra-ataque e o Sesko saiu correndo com o campo aberto. O time Werner coladinho com ele, quase que o Werner atrapalha a jogada, mas o Sesko teve toda a frieza do mundo de bater. Que nem... Cara, foi louco. É o famoso finesse shot. Quem jogava FIFA já ouviu aí. Ele bateu colocado, fez o finesse shot e deu marca final à súmula. 3-1. E o Manchester City recebeu Estrela Vermelha no Etihad Stadium. Após vencer de virada para cima do West Ham fora de casa no final de semana, os Citizens eram franco favoritos para vencer o duelo contra os sérvios. Mas é como alguém já disse, favoritismo não entra em campo e o time de Pep Guardiola viu os sérvios abrirem o placar aos 45 minutos, ainda no finalzinho do primeiro tempo. O meio-campista ganense Osman Bukhari recebeu a bola nas costas da defesa e correu livre para cima do Ederson, só ele o goleiro, e assim como eu fiz 1000 vezes no FIFA, tudo que ele teve que fazer foi bater colocado, sem chances pro goleiro. E o bandeirinha ainda quis estragar esse belo momento para os sérvios, indicando que houve impedimento, que logo foi descartado por sua vez após revisão no VAR. E o Haaland, assim como no final de semana, hoje também perdeu boas chances. Tá certo que o goleiro dos caras estava num dia inspirado, catou várias, né? Não só do Haaland, mas tem um cabeceio do Ake, o zagueiro holandês do City, que, mano, um absurdo, assim, fez baitas defesas, né? A gente não tira o mérito do goleiro. Mas, meu irmão, o Haaland não pode perder esse tipo de gol, sabe? Assim, como que fica o nosso bolão, o meu do Léo? Velho, o Léo apostou que ele ia fazer 9 gols só na fase de grupos e eu apostei 12. Imagina a cara que a gente vai ficar quando chegar aqui no final da fase de grupos e o maluco ter feito, sei lá, 8. Poxa vida, hein, Haaland? Poxa vida. E assim, eu imagino que o Guardiola deve ter dado um pito daqueles nos caras, né, no vestiário, porque no início do segundo tempo o argentino Julián Álvarez empatou para os Citizens aos 47 minutos após se infiltrar dentro da área, receber a bola do Haaland, que, cara, é muito louco, né? O Haaland é muito grandalhão, né? E às vezes ele cumpre bem papel de pivô, tal, de segurar a marcação e soltar a bola no tempo certo, e foi isso mesmo. O Haaland recebe a bola do próprio Álvarez, ele infiltra, ele espera o tempo certinho de tocar pro Álvarez, com o Álvarez em condição, né, de não marcar a porcaria do impedimento. Isso, mano, é muito louco, porque é muito rápido, é um lance assim de meio segundo. Ele toca a bola pro Haaland, o Haaland devolve a bola pra ele, o goleiro tá em cima, ele dribla o goleiro, no que ele dribla o goleiro, ele já empurra pro gol vazio, mano. Louco, assim. O pessoal fala do Haaland e tal, mas o Álvarez, o que esse maluco tá jogando, não tá no gibi, bicho. Ele tá substituindo o De Bruyne, que se lesionou, e, cara, ele tá cumprindo super bem a posição, assim, sabe? Nesse jogo que ele amassou. O que o Haaland fez de errado, com a devida vênia, porque a gente sabe que o Haaland é um baita atacante, o Álvarez tá mandando muito bem também, né? Mas bom, aos 52 minutos, Rodri encontrou Walker livre pela ponta, cruzou para o lateral inglês e o defensor balançou a rede, mas estava impedido. A virada só veio aos 60 minutos com belíssima cobrança de falta assim dele mesmo, Julián Álvarez, que viu a rede balançar pela segunda vez após o goleiro israelense Omri Glazer tentar socar a bola no ar e errar de maneira pífia. Cara, é o tipo de lance que o goleiro perde qualquer moral depois, assim, bicho, é muito louco, porque ele vai crente assim que vai acertar
acertar a bola, erra o tempo e só vê ela fazendo um arco perfeito, entrando pro fundo da rede e sacramentando a vitória do City. Na verdade não, né? Garantiu a virada, porque ainda depois, aos 73 minutos, o Rodri, que inclusive foi o autor do único gol na última final de Champions League, pegou um gosto assim por fazer gol, né? Essa coisa de balançar as redes, estufou mais uma vez o barbante, após receber a bola perto da grande área, driblar o primeiro marcador, avançar para dentro desfilando e bater colocado. Mais um golaço. Ainda que vamos combinar, a zaga do Estrela Vermelha só ficou olhando, né? Marcou com os olhos. Grupo H. E o Barcelona recebeu o Royal Antwerp no estádio Camp Nou? Não, nada disso. O tradicionalíssimo estádio dos culés está em reforma, assim que o time da Catalunha está sediando seus jogos no desconhecido estádio olímpico Luís Company, que na narração, inclusive, eles falam um outro nome que eu até cheguei a pesquisar, mas preferi colocar esse nome, que parece oficial, estádio olímpico Luís Company, e vou ficar devendo esse outro nome aí. Vocês estão estranhando o nome, esse é meio que nome oficial, tem um apelido pro estádio que eu não lembro. Ah, cara, vai ficar feio se eu não falar, eu tenho que pesquisar, vamos pesquisar aqui. Digitando. Aqui dá, ó. Vou fazer a pauta direito, nem ficar pesquisando agora. Qual que é o nome? Blá blá blá. Blá blá blá. Aqui, ó. É porque tá em catalão, né? Stade Olympique de Montjuïc. Assim que fala. Soletrar aqui pra vocês. É isso. Quem sabe faz ao vivo. M de Marcos, O de Ômega, N de Nair, T de Tiago, J de James, U de Úrsula, I com um treminho em cima de linguiça e C de casa. Ou cara. Mas é isso, quem tava na dúvida, esse é outro nome do estádio. Vocês me falam depois como pronuncia essa desgraça. Mas enfim, quem achou que os catalães iam estranhar a Casa Nova se enganou, pois o Barça simplesmente atropelou com mais uma goleada de encher os olhos. Isso porque eles já haviam ganhado do Real Betis por 5-0 na nova casa no final de semana. E o passeio começou logo aos 11 minutos, com um gol de João Félix, que recebeu a bola na área, desequilibrou o marcador e bateu por baixo das pernas dele, no contrapé do goleiro. Depois, aos 19 minutos, o Félix encontra o Lewandowski livre em condições dentro da área no segundo pau e o polonês bateu de voleio para fazer o segundo. O Barça continuou pressionando e viu o defensor Geli Bataille marcar contra aos 22 minutos, após desviar cruzamento de Rafinha. E assim, no primeiro momento me pareceu que a UEFA claramente tinha garfado o Rafinha, tirado o gol dele, mas revendo o lance tá bem claro assim. O Rafinha claramente tenta cruzar pra área, só que aí meio que bate no ombro, no braço desse tal de Bataille, que muda completamente a trajetória da bola e ela vai morrer lá no fundo da rede. Mas bom, o Gavi também deixou dele aos 54 minutos, após troca belíssima de passes do Barça dentro da área do Royal Antwerp. A bola ficou naquele bate-rebate, o balde deixou pro Gavi e o espanhol ajeitou e estufou a rede. E aos 66 minutos, o Rafinha fez belíssimo cruzamento de fora da área, a bola encontrou o Félix, que livre no segundo pau, completou de cabeça para fechar a conta e passar a régua. Aliás, uma coisa que a gente esqueceu de comentar no último episódio de Boletim dos Campeões, com relação à chegada do João Félix no Barça, que se deu num contexto um tanto quanto polêmico. Isso porque, para quem não sabe, o jovem português era jogador do Atlético de Madrid e na última temporada ele tinha sido emprestado para o Chelsea e lá ele não teve, assim, como podemos dizer, números muito expressivos, mas tem que se levar em conta o contexto do clube como todo, né, que tá um caos até hoje, né? O Chelsea não tá muito bem, assim, né, para dizer que o quanto daquilo era culpa do João Félix e quanto era do clube em si. Mas bom, acabou a temporada, o João Félix voltou pro Atlético de Madrid e decidiu bater um telefone com o repórter Here We Go, Fabrício Romano, dizendo que o sonho dele era jogar no Barça. Isso foi, assim, o cara cuspiu no próprio prato, tá ligado? Ele simplesmente admitiu que queria jogar no time rival. Acho que pior que isso, só se o João Félix falasse que
preferia jogar no Real Madrid. Acho que aí, mano, aí não tinha salvação pro maluco, sabe? Ele ia ser linchado em praça pública. Mas enfim, o clima que já não tava muito bom no clube, lembrando que ele, o João Félix, né, e o Diego Simeone, o técnico do Atlético de Madrid, já não se bicavam, já não tinham uma boa relação e só piorou, né? O clube não viu outra saída senão pôr o cara à venda, e foi muito louco porque o João Félix, tipo, pôs todas as fichas dele nessa saída, crente de que o Barça ia aceitar ele, e assim, mano, foi muito um tiro no escuro, sabe? Pra mim foi uma decisão bem burra, eu achei bastante... não tem outro termo, mano, eu achei muita cozice, sabe? Ele realmente foi isso, ele cuspiu no prato que comeu, sabe? Ele tinha sido tão bem recebido no Atlético. O Atlético tinha pagado uma bala nele, mais de 100 mil contos, sabe? 100 mil não, 100 milhões. 100 mil 100 mil é troco de bala pra esses caras. Enfim, 100 milhões, mas enfim, né? Ele deu esse tiro no escuro, crente que o Barcelona ia contratar ele, e meio que o João Laporta acatou, aceitou o desafio, comprou o maluco, ainda que um tanto quanto a contragosto do Xavi, né, o técnico do Barcelona. Não é que ele não goste do João Félix, é que ele estava mais interessado em outras peças, né? O dinheiro que pagou no João Félix poderia ter trazido outras peças, mas enfim, o maluco chegou e até o presente momento tá correspondendo bem, né? Jogou uma barbaridade nesse jogo, na data de gravação dessa primeira parte do episódio, que vai ficar depois, é meio confuso, mas enfim, eu tô gravando essa segunda parte, que na verdade a primeira, enfim, tá muito confuso. Hoje, no dia 19 de setembro, comentando os grupos de E, A, H. Aí amanhã, que vai ficar antes na gravação, vai ser dos grupos A, B, C e D. Mas enfim, o jogo do Barça contra o Royal Antuérpia. O Félix comeu fino da bola, jogou barbaridade, 2 gols, uma assistência, fora a vontade dentro de campo foi de encher os olhos, assim, o cara raçudo, brigando por lateral, coisa de maluco mesmo, tá ligado? E no final de semana já tinha jogado muito bem também contra o Betis, deixou gol e tudo mais. Enfim, agora é ver pra crer, né? Eu particularmente acho muito legal quando esses jogadores têm esses arcos de redenção, eles dão a volta por cima, né? Reencontram seu futebol em um novo clube, é muito legal e espero que dê certo, apesar de todas as palhaçadas que ele já fez, né? Como com relação ao Atlético de Madrid. Pô, mano, isso é muito... Enfim, cara, se... Vou ficar quieto, eu já dei meus 2 centavos sobre a situação e eu achei que precisava comentar porque, enfim, né, parece que tá pintando mais uma bela história aí que vai ser contada no maior palco do futebol do mundo, no caso, a Champions League. E fechando o grupo H e também o nosso episódio de hoje, o Porto foi até Hamburgo, no estádio Volkspark Stadium, para enfrentar o Shakhtar Donetsk. Como vocês bem lembram, por conta da guerra na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk está tendo que jogar fora de casa, o que é um agravante, ainda mais se a gente considerar que o time ucraniano também foi sendo desmontado ao longo dos anos. Motivos que levavam a crer que o Porto se sagraria vitorioso e garantiria já de cara 3 pontos. No entanto, nada, minha gente. O Porto passeou em Hamburgo e abriu o placar já aos 8 minutos, com o André Franco invadido a área e finalizando. O goleiro ucraniano Dmitry Riznik espalmou mal, a bola sobrou na área e o atacante luso-brasileiro, o Anderson Galeno, só teve que empurrar para o gol. Os ucranianos deram resposta e empataram a partida aos 13 minutos com um gol de cabeça do atacante venezuelano Kelvin Kelsey, após jogada bem construída de contra-ataque, mas assim, nem deu tempo deles comemorarem e o Porto já tinha virado com mais um belíssimo gol do Galeno aos 15 minutos, que roubou a bola após saída errada do time ucraniano, avançou para dentro da área e meteu caixa. O atacante iraniano Mehdi Taremi ainda ampliou para os Dragões aos 29 minutos, após o time do Porto construir bela jogada, com origem ainda no campo de defesa, o Galeno fazer 1-2, avançar como um raio pela ponta, encontrar o iraniano livre dentro da área, que finalizou de primeira com uma categoria que foi um absurdo, mais um golaço para coroar esse dia de Champions League. E meio que foi isso o jogo. No segundo tempo, meio que aconteceu mais nada. Tá, mentira, a gente teve mais 4 belas defesas, 2 para cada lado, 2 do goleiro português Diogo Costa e 2 do Riznik. Mas assim, no que consta melhores momentos lá da TNT Sports,
foi isso. Eu também, né, como eu falei pra vocês, eu não consegui ver esse jogo. Pra montar a pauta e tal, foi atrás dos melhores momentos que estavam disponível lá na HBO Max. E é isso, rapaz. Esses foram os 16 jogos da primeira rodada. Meus amigos, que início de Champions League. E o melhor, minha gente, é que tá só começando. A rodada 2 já rola agora em outubro, nos dias 3 e 4. E é claro que a gente aqui da Rádio Oslo vai cobrir tudinho. E se Deus quiser, dia 5 já vai estar no seu feed mais um episódio de Boletim dos Campeões. E assim, uma proposta que a gente aqui da rádio se propôs a fazer foi de dar destaque para os próximos grandes jogos, justamente para aquele ouvinte que não tem ideia de qual jogo assistir. Afinal, a UEFA tem o péssimo hábito de colocar 6 jogos no mesmo horário, mas, assim, lembrando que é só uma sugestão. Não é porque a gente diz que um jogo vai ser grande que ele necessariamente vai ser. Pode acontecer de na real ser um porre, mas é como dizem, o futebol é uma caixinha de surpresas. Vamos para os destaques então. No dia 3 de outubro a gente tem às 13h45 Union Berlim e Braga se enfrentando, e embora não sejam desses confrontos de encher os olhos, a gente dá uma moral aqui pro Union Berlim, porque afinal eles são um time que nem a gente, eles são um time do povo, não é mesmo? Já às 16 horas aí complica um pouquinho, porque a gente tem Inter e Benfica, e no mesmo horário Napoli e Real Madrid. Rapaziada, acho que o esquema é fazer 2 telas. E se você está achando isso um problema, nem te conto que na quarta-feira fica ainda pior. Isso porque às 13h45 a gente tem Atlético de Madrid e Feyenoord se enfrentando. Até aí tudo bem. O problema é que às 16 horas a gente tem Borussia Dortmund e Milan, Newcastle e PSG, RB Leipzig e Manchester City e Porto e Barcelona. Simplesmente 4 jogaços de uma vez. Se eu fosse você, punha um jogo pra rodar na TV da sala, viu outro jogo no celular, pegava um tablet aí, sei lá, de um sobrinho, algum primo seu pra ver o terceiro jogo, e pro quarto jogo você roubava o celular da tua avó. Não tem outro jeito. Eu acho que é o esquema. Eu quero só ver como que a prefeitura vai fazer, que jogo que eles vão escolher pra transmitir na praça, né? Se eu fosse eles, comprava mais 3 projetores. Mas é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de todas as horas, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the